Graça e paz, abençoados! Mais uma vez o canal Luzes da Graça está aqui com vocês, por meio deste irmão que vos fala, eu, o irmão Paulo. Estamos aqui para começarmos um novo estudo. O nome do estudo é Compreendendo o Espírito Santo. Compreendendo o Espírito Santo. Então, abençoados, vamos estar falando, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sobre a pessoa do Espírito Santo, onde nós vamos buscar compreender sobre a palavra, quem é ele, de onde ele veio, quem é ele e como ele opera no homem, no mundo físico, sobre a vida do homem. Então vamos estar compreendendo todos esses detalhes por meio da palavra do Pai. Existem muitos irmãos que falam sobre o Espírito Santo, mas ainda não têm tido a compreensão do ser espiritual divino que há em nós, que há no meio dos homens. A pessoa do Espírito Santo foi compreendida na época de Jesus como o Deus conosco. O Deus que estava ali sobre aquele corpo encarnado foi chamado de Deus entre os homens, o Deus conosco, o Emanuel. Agora vamos compreender com maior clareza a pessoa do Espírito Santo como ser em nós e na nossa criação. Abençoados, nós o canal Luz da Graça, viemos aqui mostrar que desde o início da criação, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Ele foi chamado de Santo a partir da pessoa do Senhor Jesus. Até então, ele era chamado de Espírito de Deus. De Adão até Cristo, ele foi compreendido como o Espírito de Deus. Davi é que teve uma compreensão mais clara. Então, Davi fala que o Espírito do Santo, o Espírito do Altíssimo. Então Davi, ele teve uma compreensão mais nítida e disse Espírito do Altíssimo, disse Espírito do Santo. Agora Jesus vem apresentar como Espírito Santo. Por quê? Aos amados irmãos meus, ensinadores em graça comigo, eu pergunto a você por que o Espírito Santo foi chamado o Espírito de Deus foi denominado a partir de Cristo como Espírito Santo. Por quê? Porque significa dizer que existia um outro Espírito gerado por meio de Adão. Tanto que Jesus foi chamado de segundo Adão, ou o último Adão. Só que o segundo Adão, ou o último Adão, gerou nele o Espírito Santo, um Espírito puro, sem condenação. Por isso a palavra santo ao Espírito. Então o Espírito em Cristo denominou-se, gerado em Cristo, foi denominado o Espírito Santo. Como o profeta Joel diz, há de vir sobre vós o Espírito de Deus, né? Que seria derramado, o Espírito Santo. Então agora, no livro de Atos dos Apóstolos, ele é chamado, esse Espírito de Deus, de Espírito Santo, como é chamado por Cristo. O Espírito Santo há de vir sobre vós. Espera em Jerusalém até que do alto seja cumprida a promessa do profeta Joel. Então o Joel já profetizava que o Espírito Santo seria entornado sobre toda a carne, somente após a reparação em Cristo de toda a condenação dos espíritos. Quando Cristo reparasse isso, então agora o Espírito Santo poderia ser manifesto sobre toda a carne. Você está entendendo, meu amado? Então o canal Luzes da Graça vem mostrar isso para vocês. Então, amados, o Espírito Santo é mostrado no início da criação, onde ele é chamado de Espírito de Deus, onde não havia sido criado nada ainda, e estava ali para manifestar os desejos de Deus. Vamos ver isso lá no livro de Gênesis. Vamos começar do início,
ô maravilha do Pai. E existem irmãos aí que desprezam os livros antigos. Que seria de nós, o canal Luzes da Graça, o canal Yahushua Reina para Sempre, nosso irmão Fernando, se não tivéssemos os livros históricos para compreendermos a vontade e a manifestação do Pai? Então, sobre esse livro histórico, eu louvo a Deus por existir. Enquanto eles amaldiçoam, vejam como o livro da lei, vejam como o livro dizendo que é maldição, que é fermento, nós vemos como bênção do Pai, vemos como luz para o nosso entendimento. Diz aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. Como que era a terra? Ela tinha alguma forma? Era redonda? Era quadrada? Não. Diz a palavra que ela não tinha forma nenhuma. Ela era sem forma, ela não era redonda, não era quadrada, não era retangular, não era nada disso. Ela era sem forma, ela não tinha recebido forma. E vazia, não tinha sido criado nada e nem ninguém na criação. Não existia lá um capetinha, um anjo que caiu do céu. Não existia lá um ser mau, um espírito de Lilith criado na criação. Nada disso. Não existia nada. Era vazia. Nada, não existia espírito de Lilith, não existia um anjo da morte, como muitos estão ensinando aí em graça, que Deus colocou um anjo mau, um espírito mau, que a maldade é o mal do espírito mau que Deus criou ali para tentar o homem. Está sendo ensinado sem graça. Então nada disso, não existia nada, era sem forma e não tinha nada, nem criação nenhuma vegetação, nada, era sem forma e vazia. Verso diz aqui, verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia o que? A única coisa que havia, havia uma coisa, não tinha nada, mas havia uma coisa, trevas, havia terra, trevas e água. As trevas, havia trevas, é a única coisa que havia, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia aonde? Sobre a face das águas. Então, sobre a face das águas, o Espírito estava ali. Havia uma porção de terra, e daquela porção de terra, Deus iria fazer aquela porção de terra ali, uma criação nela. Havia trevas, não havia mais nada. Não havia mais nada, só havia trevas, água e terra. E diz aqui, e disse Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É esse detalhe. O Espírito de Deus já existia antes da criação, ele não foi criado. O Espírito de Deus não foi criado por Deus. É a essência, é o Espírito do próprio Deus. É a manifestação de Deus, invisível, espiritual, sobre o universo. Essa força do universo estava lá. O Espírito estava ali e se movia somente sobre as águas. Opa! O mundo, a criação não foi criado de águas paradas, mas o Espírito estava ali, se movendo sobre a face das águas. Ele estava ali querendo e desejando criar. Então, significa dizer, amados, que o Espírito de Deus, ele sempre quer criar. Ele sempre está em movimento. Ele não é como a água parada, ele movimentava as águas. O canal Luzes da Graça, trazendo a revelação do Pai de maneira perfeita e com amor a você. Então, abençoados, o Espírito Santo não vive sobre ociosidade. Está dizendo aqui que ele se movia sobre a face das águas. Ter o Espírito Santo é viver pela fé com exercício da fé. Deus não tem prazer naquele que vive prostrado com uma fé inoperante, que não move a sua fé sobre aquilo que conhece na palavra.
sobre a palavra do Pai. Não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, falar com erudição, entender hebraico, em latim, em grego. Não adianta nada disso se você não move a sua fé sobre a palavra escrita. Tem que haver movimento, porque o Espírito de Deus, ele age, ele é um espírito de movimento. Tem que haver movimento da fé. Então Deus agora, o Espírito ali se movendo sobre a face das águas, não havia nada sido criado. Olha só, hein? Então ele agora ouve a voz de Deus que diz assim, o desejo de Deus, Deus no seu desejo disse, haja luz. E então o Espírito naquela mesma hora trouxe das trevas a luz. Repulsou todas as trevas para fora e trouxe luz. Quem é essa luz? Essa luz é a criação dos anjos. Como nós ensinamos aqui, a luz é a existência dos anjos. A existência dos anjos. Então Deus traz essa luz para a criação. Traz essa luz para a criação, que é a existência dos anjos. Agora, amados, o Espírito, ele começa a criar, e Deus já falando, haja isso, haja aquilo, aconteça isso, aconteça aquilo. E o Espírito, prazerosamente, cumpre o desejo de Deus. Ele é parte de Deus, ele executa aquilo que Deus manifesta no seu desejo. Você está vendo que o Espírito manifestava o desejo de Deus. Quando Deus falava haja luz, ele é a manifestação do desejo de Deus. Assim como o espírito humano é a manifestação do desejo do homem, aonde o espírito deseja e a alma manifesta, que a alma é espírito também, ela é parte do espírito, ela manifesta o desejo do homem. Preste atenção, abençoados. Está aí uma identidade paralela, semelhante, imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus desejando, Deus desejando no seu Espírito, o Espírito agora criando. Então, o Espírito aqui na criação, nós vemos como a alma de Deus. O Espírito nós vemos como a alma de Deus, o desejo de Deus sendo manifesto. Por isso que Jesus é chamado de o verbo da criação, que é a vontade, o desejo de Deus criando o mundo. No princípio era o verbo, João 1:1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele é apresentado, Jesus, o desejo de Deus, que agora para nós viemos conhecer como Jesus, mas até então foi o desejo de Deus, o poder de Deus, ele foi manifesto como o verbo. Como aquele que foi o desejo ou a alma de Deus executando, assim como a alma do homem, a vida do homem executa o desejo pelo corpo. Você está entendendo, amado? Então, agora o Espírito, como a alma divina do Criador, ele vem executar o desejo, trazendo vida, trazendo um corpo físico na criação. Agora Deus fala e ele traz a existência. Então ele traz o físico, o desejo de Deus, a alma de Deus, traz a manifestação ao físico. E não é isso que nós também fazemos, a própria vida do homem, não é isso que acontece? O nosso espírito deseja, a alma executa o desejo, os desejos do espírito, as vontades, as emoções do espírito, e o corpo pratica. E foi o que Deus fez na criação. Desejou,
né, no seu coração, o Espírito, que teve a representação da alma, da vida ali manifesta na criação, ele executou o desejo de Deus e trouxe um corpo à criação, trouxe o físico à criação. Você está entendendo, amado? Assim também é a natureza do homem, igual, imagem e semelhança, trazendo na manifestação do corpo o desejo da alma, que foi o que? Manifesta, que foi iniciada, desejada pelo Espírito. Deus é Espírito, diz a palavra, mas o desejo dele, o Espírito tornou-se o que? O desejo dele foi a manifestação, foi a alma da criação, criando o mundo e o homem. Você está entendendo, amado? Então, vamos ver agora que diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, verso 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ó, se movia, ele não estava parado, não estava ocioso. O Espírito de Deus não age sobre ociosidade. Tem que haver a manifestação da fé, tem que haver o haja do homem. Vai compreendendo isso, amados? E disse Deus, haja luz, e o Espírito trouxe a luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Você está vendo a disponibilidade do Espírito em criar? Vemos que ele é sujeito à palavra do Criador. Entendemos que o Espírito nunca será sujeito ao homem, e sim à palavra de Deus. Pois só agirá pelo homem quando este estiver dentro da palavra do Criador. Então, se o homem estiver fora da palavra do Criador, não adianta ele profetizar, ele tomar a natureza divina, porque o Espírito Santo não vai atuar sobre aquilo que o homem profetizar, sobre a ordenança que o homem determinar. Mas quando ele está alinhado com a palavra, então aquilo que ele profetizar, Deus disse, eu velo pelas minhas palavras para cumprir. Então, quando o homem está dentro da palavra, então Deus cumpre a sua palavra por meio do homem. O homem toma a natureza divina. Como sabemos, agora, amados, nem todas as manifestações espirituais e sobrenatural vêm de Deus. Vamos lá. Que nem todas as manifestações espirituais vêm de Deus. Então, considerar que tudo é de Deus é ser precipitado. Então, a pessoa não pode ser precipitada e dizer que toda manifestação é de Deus, por mais que se esteja falando de Deus. Vamos lá, Provérbio capítulo 20, no verso 25. Diz assim, Provérbio 20, 25, diz assim, laço é para o homem apropriar-se do que é santo. Então, o homem se considerar Deus, ó, laço para o homem apropriar-se da glória de Deus. Vamos botar assim, do louvor que é para ser dado a Deus, ele tomar o lugar de Deus. Laço é para o homem tomar o lugar de Deus. Vamos entender assim, dessa forma. É apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feito os votos. Então, é precipitado se fazer voto sem ver se é de Deus. Agora vamos em Provérbio 29, olhando agora sobre esta palavra ainda com mais clareza, Provérbio 29, no verso 30, diz assim, Provérbio 29, Provérbio 29, 30. Eu acho que o irmão Paulo marcou errado. Mas é a palavra que diz que precipitado dizer é santo. Precipitado é dizer é santo. Então, amados,
o homem não pode viver sobre a precipitação, entendeu? O homem não pode ser precipitado e considerar que é santo, entendeu? Que é santo. Então, considerar que é santo, que é Deus que está operando por meio daquela palavra, por meio daquele sinal, de maneira precipitada, sem discernir, né? Como Paulo disse, examinai tudo e retende aquilo que é bom. Paulo fala de buscar discernir se é de Deus ou não. Vamos entender e considerar, então, sobre isso, que a tempestade do mar, considerar que a tempestade do mar, que foi Deus que mandou, é um absurdo, pois Deus não teria, pois Deus não tenta ninguém, e como seria tentado como tentaria o seu próprio filho? Vamos lá em Mateus capítulo 8. Vamos prosseguir aqui e abrindo este leque de entendimento para conhecermos o que é a atuação de Deus e o que não é. Mateus 8:18. Vamos ler aqui do 23 em diante. Diz assim: E entrando ele no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, e foi tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém estava dormindo. Olha que Jesus estava no barco com os discípulos, e enquanto o barco estava sendo açoitado pelas ondas, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Preste atenção, esse vento e o mar, considerar que foi Deus quem mandou, que foi pela natureza divina que aquela tempestade se levantou contra o barco, é ser precipitado no entendimento de considerar que foi Deus, porque o filho dele estava ali dormindo. Seria uma covardia da parte do pai trazer este mal sobre o filho, querer afundar o barco onde o filho está. E a palavra entra em contradição, porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, verso do 12 ao 25. Porque Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém ao ser tentado diga: por Deus que fui tentado. Como Jó, Deus me deu e é Deus que tomou. Você está vendo que aqui Tiago está condenando o conceito errado de Jó de considerar que foi Deus que trouxe aquela tentação, aquelas tentações sobre a vida dele. Você está entendendo, amado? Então, amados, como que o pai levantaria uma tempestade no meio do mar, estando com seu filho lá, dormindo? Que covardia! Ora, Jesus diz assim, que uma mãe, Isaías 49:15, diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho, a quem ama? Não. A quem tanto ama, ou a que amamenta? Não. E Deus jamais se esqueceria de vós. Então, como que Deus esqueceria os discípulos no meio do mar e lançando ele tempestade contra ele e o seu próprio filho ali dormindo? Vê-se aqui que foi uma tempestade por atuação espiritual do ser Satanás e os seus demônios. Logo, se você continuar a leitura observando a palavra, você vê que ao ele se aproximar com o barco, aproximar da praia, a palavra diz que lhe vem ao encontro. Significa dizer que os demônios já tinham ciência do que tinha acontecido no mar e já estava à espera de Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava a caminho de Gadara. Então eles
criaram uma situação que não venceram, não roubaram a fé de Jesus, querendo roubar a fé dos discípulos, que tiveram medo. E então, agora, vencido por Jesus, que repreendeu os ventos e o mar, aquela situação maligna, agora vencido, eles vêm se pôr de joelho, adorando a Jesus, se prostrando. Já vem se prostrando. Significa dizer que eles foram vencidos. Eles confessaram que foram vencidos. Oh, abençoado! Canal Luzes da Graça, trazendo a revelação do Pai com amor a você. Se você tem respeito pela palavra, se você busca a palavra verdadeira, você há de convir conosco de que é isto que o texto está mostrando, que eles foram vencidos, que aquela situação de tempestade foi maligna, criado pelo ser Satanás, na sua legalidade sobre a criação. Então, abençoados, vemos que Jesus venceu aquela situação, como o mar também, aonde Jesus estava orando, quando ele fez a multiplicação. Lá está registrado no livro de Marcos, capítulo 6, no verso 49 ao 50, que após sair da oração, aí ele fez a multiplicação, despediu a multidão, né? E foi orar no monte próximo. Estando em oração, já era tardinha, e ele, quando chegou, ele tinha mandado os discípulos atravessar para o outro lado, enquanto ele orava, e então já era tardinha, e já não tinha mais nenhum barco na praia. Mas o ser espiritual Satanás levantou uma tempestade sobrenatural para roubar a fé que foi injetada ali, aonde eles estavam maravilhados pela multiplicação que eles viram, por aquele grande sinal que Jesus fez diante deles. Toda vez que Jesus fazia um sinal grande, o ser espiritual Satanás buscava de alguma maneira roubar aquela fé, fazer eles duvidarem, eles ter medo e duvidarem daquilo que foi posto no coração deles. Então Jesus semeava um grão espiritual de fé no coração deles por meio de um sinal, de um milagre, de uma libertação, de uma cura. E o ser espiritual Satanás ia lá e semeava o joio dele, o medo, a insegurança, a divisão entre eles. Você entende? Foi um mundo de semeadura, onde Jesus semeava a semente dele e o ser espiritual semeava a semente dele também na mente dos discípulos. O medo, a insegurança, a divisão, a incredulidade. Você está entendendo? A contenda. Então tudo isso era semeadura do ser espiritual na mente dos discípulos. E estando eles no meio do mar, que Jesus mandou eles atravessar, levantou-se uma tempestade muito grande e eles, mesmo sendo pescadores, estavam com medo. E Jesus, não tendo barco na praia, não para se aparecer, para demonstrar que tinha poder, mas demonstrando Isaías 49, verso 15, que o amor de Deus para com os filhos, como uma mãe, demonstrando que, ora, se vós que sois maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará àqueles que lhe pedirem. Demonstrando o amor de Deus, Jesus começou a caminhar com os discípulos para estar com eles e tirar eles daquela situação. Jesus falou: não tem barco? Eu não posso deixar ele sozinho. Olha, tem uma tempestade no meio do mar. Eu vou ter que ir de encontro a ele. Jesus começou a caminhar sobre as águas. E Jesus caminhando sobre as águas, eles, mesmo sendo pescadores, se vendo com medo de se afogar, em meio àquela violência daquele vento sobre o mar, então Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao longe, eles já estavam apavorados de morrerem, açoitados pelas águas. Agora vê uma imagem, um vulto ao longe, imagina que é um fantasma, e eles começam, todos eles, a gritar: um fantasma! E Jesus, gritando ao longe, disse: calma, sou eu. E então Pedro, que era o mais ousado deles, que estava mais próximo, via mais próximo de Jesus, Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo.
E então Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro soltou a sua fé. Olha, a fé existia em Pedro. Soltou a sua fé, porque é isso que Deus tem prazer em nós, soltar a nossa fé. Começou a caminhar como Jesus sobre as águas. Mas nós vemos que a ação aqui é espiritual, que o ser espiritual não deixou barato, que a tempestade de repente se modificou, tornou-se mais forte. O vento, a força do vento, tornou-se mais forte. O ser espiritual Satanás buscando roubar a fé que foi apresentada ali diante do Criador. Ele, não satisfeito, lançou um vento mais forte sobre o mar. E Pedro, reparando a força do vento, diz a palavra, olhou para baixo, temeu e afundou. Pedro andou sobre as águas? Andou, como todos nós andamos em meia dificuldade. Até andamos sobre as águas, mas o ser espiritual, as forças espirituais do nosso mundo, que são hoje demônios, não mais o ser Satanás, só existem as representações dele produzidas pela carne, esses espíritos criam situações buscando roubar a nossa fé. Cria um vento mais forte. Muitas das vezes o vento, quando começamos a orar e querer estar firme na fé, parece que a situação piora ainda. Quanto mais eu oro, como diz o ditado, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Isso significa dizer o quê? Que quando você ora, as forças espirituais, elas reagem contra a sua oração para que você venha duvidar no Criador. Como Pedro teve medo e afundou. E qual foi a palavra de Jesus para ele quando içou ele, levantou ele? Ó geração incrédula e perversa, por que duvidaste? Até quando estarei convosco? Então, não, Jesus falou para Pedro, me perdoe, isso ele falou em meia tempestade. Para Pedro ele diz assim, ó, por que duvidaste, ó homem de pouca fé? Homem de pouca fé. Jesus falou para Pedro, você teve fé, mas a sua fé foi pouca. Foi uma fé com limitação, uma fé limitada, uma fé pouca, uma fé com pouca duração. Você está entendendo, amado? Canal Luzes da Graça trazendo a perfeita revelação do Pai a você. Então Jesus espera de nós não uma fé pouca, mas uma fé contínua. Até quando? Por que duvidaste? Por que duvidaste, Pedro? Então o Espírito, enquanto manifestamos a nossa fé, o Espírito ele coopera conosco, ele cria o milagre diante de nós. Mas quando a dúvida entra, o Espírito não pode operar. Você está entendendo, amado?